Muito bem, vamos então aqui iniciando o nosso trabalho. Nós estamos estudando o nosso livro Chico Xavier Pede Licença, psicografia de diversos espíritos, né, que participam com mensagens, com instruções. A psicografia é através do Chico e os comentários de Herculano Pires. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 37, começar pela mensagem número 37, com o título Não Suportaram, de Emmanuel. Um título, um conteúdo bastante instigante para o nosso estudo, vai nos levar a reflexões valiosas. Então vamos lá. Nós lembramos aqui, né, que nós temos 40 mensagens nesse livro, e nós estamos então na mensagem número 37. E diz assim para nós então. Aqui uma introdução trazida por Herculano Pires, e diz assim para nós. Só um instante, ok. As quedas morais. Ao enviar-nos a mensagem abaixo, informa-nos Chico Xavier que ela foi psicografada em reunião de estudos em Uberaba, da qual participavam numerosos visitantes de outras cidades. E esclarece. Antes das tarefas habituais, o problema das quedas morais foi o tema dominante nas conversações dos nossos visitantes. Alguns casos de suicídio e criminalidade preocupavam grande parte dos amigos e perguntas diversas surgiam sobre o assunto. Por que o abandono de compromissos solenemente assumidos por pessoas claramente instruídas ou claramente normais do ponto de vista humano? Por que existem filhos que fogem dos pais e vice-versa? Por que certas criaturas começam com tanto entusiasmo o serviço do bem e de um momento para outro deixam a obra iniciada sem maior consideração para com os outros? Por que o suicídio de pessoas indiscutivelmente respeitáveis? Depois de aberto o horário para os nossos estudos e após a prece inicial, o Livro dos Espíritos, consultado ao acaso, ofereceu-nos a questão 171, em conexão com o assunto dominante. E no término da reunião, o nosso caro Emmanuel nos deu a página Não Suportaram, intitulada por ele, que passo às suas mãos, pois muitos dos nossos companheiros externaram o desejo de vê-la com os seus comentários. Então, essa aqui é a nossa introdução, só para a gente contextualizar. Então, a questão 171 do Livro dos Espíritos, né, é aquela que fala sobre a justiça da reencarnação. Então, questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação? A resposta dos Espíritos: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, esse aqui é o trecho que nós lemos. Deixa eu só ver aqui. Kardec traz aqui um comentário, né? Então ele diz assim para nós. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio de onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa
as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre com pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utiliza em nova existência. Então, o comentário de Kardec sobre a reencarnação, lembrando, né, que para nós hoje, para nós espíritas, né, que estudamos a doutrina, as suas bases, o seu conteúdo, falar em reencarnação para nós é algo tão basilar, algo tão fundamental, que a gente nem discute, a gente nem tem mais necessidade de estudar com o objetivo de convencimento. O que a gente estuda, na verdade, é um detalhamento. Mas Kardec, na sua época, ele abria novas ideias, né, novas trilhas para aqueles que procuravam conhecer essa realidade do mundo espiritual, e ele entrava em choque com as religiões que eram dominantes, no caso, naquela época, as religiões protestantes e a religião católica, ou as religiões católicas, né? Lembrando que nós tínhamos a religião católica apostólica romana, tínhamos a católica ortodoxa, enfim, tínhamos outras derivações da Igreja Católica. Mas quando a gente pensa naquela época, nós nos esquecemos que na atualidade nós vamos encontrar também uma grande resistência para a ideia da reencarnação. Basta nos lembrarmos aqui onde nós vivemos, no Brasil, ou mesmo, né, no caso ali, né, em outros países em que há essa predominância das religiões cristãs, ou mesmo religiões, por exemplo, né, como é o caso da religião islâmica, como é o caso da religião judaica, e outras religiões que não trazem a reencarnação como parte de suas doutrinas, a ideia de uma única existência, ela é bastante sólida e tem raízes bastante profundas. Mas diante dessa solidez e dessa ideia de unicidade, ou seja, você tem uma única existência terrena, e é essa existência que vai determinar a sua felicidade ou a sua condenação eterna, tira exatamente aquilo que foi colocado por Kardec aqui no comentário, a razão, né, quando diz como é que um indivíduo pode, sendo ali no seu comportamento, no seu modo de viver, se vendo como inferior diante das realizações de outros indivíduos aqui reencarnados, imaginar que ele tem direito a gozar da mesma felicidade. Quando nós pegamos, por exemplo, né, e nos deparamos com Madre Teresa de Calcutá, diante daquilo que ela fez, não pelo fato dela ser religiosa, mas pelo trabalho humanitário que ela foi capaz de realizar e deixar como exemplo para o nosso planeta, eu posso dizer que a vida que eu tenho, a minha vida simples, e as minhas pequenas realizações que eu considero como bondade, seriam suficientes para fazer com que eu estivesse do lado dela, na mesma posição no plano espiritual, diante ali, né, daquele estado de felicidade. E aí então, o que Kardec comenta é exatamente a necessidade, através da razão, de entendermos que o espírito, então, ele tem ali as diversas oportunidades de crescer, de se transformar, de aprender, e mesmo que ele tropece, mesmo que ele caia diante das experiências que o mundo físico vai trazer para ele tem a oportunidade de se regenerar através de novas experiências, através de novas provas. Então a ideia da condenação eterna, ela é muito presente nos tempos de hoje. Tanto é assim que nós vemos, né, que essa dualidade entre Deus e o diabo se encontra muito presente nas religiões tradicionais. Nós vemos isso
aqui no Brasil em especial, que é onde nós podemos acompanhar com mais proximidade, é aquela ideia: se você não está com Deus, você está com o diabo. Se você não é capaz de ir para o céu, você vai para o inferno. E essa é a sua destinação, e essa destinação é definitiva. E a nossa razão naturalmente vai mostrando para nós que é através de um outro processo, e não simplesmente com essa determinação única, que vai ali apontar qual é o nosso destino. E o que nós percebemos também que é bastante interessante é que, embora as doutrinas religiosas hoje, de um modo geral, não tragam a reencarnação como base da sua filosofia, as pessoas que são seguidoras dessas filosofias pensam, mesmo de uma forma romântica, na possibilidade da reencarnação. Então, seja pelo bem, seja pelo mal, como alguém diz assim: olha, só pode ser alguma coisa que eu fiz na vida passada que fez com que eu vivesse dessa forma, com essa pessoa, nesse lugar. Ou então, romanticamente, né, no futuro nós vamos nos encontrar. Numa outra existência nós teremos oportunidade. Então, dentro do romance, dentro da fantasia, todo mundo está ali sempre tratando dessa possibilidade, que é para nós uma possibilidade que traz uma certa esperança para aqueles que não ainda estudam, não compreendem esse processo. Então nós vemos, inclusive na ficção, né, filmes, novelas, séries, falam sobre a ideia da reencarnação dentro desse romantismo, nessa fantasia. Agora, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós vemos a sua realidade e temos a oportunidade não apenas de entender a reencarnação como parte de uma lei que vai nos permitir o progresso, como também temos a oportunidade de estudar os detalhes dessa reencarnação, mostrando por que indivíduos nascem nessa ou naquela condição. Como foi colocado aqui pelo próprio Herculano, pelo próprio Chico aqui na descrição, por que pessoas se transformam e desistem dos compromissos que acabaram assumindo no plano espiritual? Alguém que aparentemente tinha uma vida tranquila, e nós vemos isso dentro da nossa realidade. Pessoas que crescem, que estudam, que trabalham, que formam família e de repente cometem suicídio. Ou pessoas que têm essa mesma trajetória, tendo ali uma vida bastante equilibrada e de repente mudam ali como se houvesse uma transformação na sua personalidade e começa a se entregar nos vícios, começa a mudar o seu comportamento. O que pode explicar tudo isso? Se nós analisarmos, né, dentro da visão materialista aqui do nosso mundo, nós vamos dizer, né, através da psicologia, que são psicopatologias que vão afetar a mente daquela pessoa, fazendo com que ela mude, se transforme diante da experiência, diante ali do cenário onde ela se encontra ali, onde a sua vida se desenvolve. Então o indivíduo cometeu suicídio porque ele entrou numa depressão profunda, porque ele estava bem e de repente ele se transformou. Desencadeou nele ali uma crise de ansiedade, começou a desencadear também ali os vícios e tudo mais. Tudo isso é a mente que pode explicar. E as nossas ciências que procuram conhecer esses mistérios da mente usam essas ferramentas para poder explicar essas pequenas mudanças que são observadas. Mas aí então nós estudamos a doutrina espírita e percebemos que a mente do indivíduo naquele momento é ali a sua personalidade que se manifesta. Mas nós sabemos que nas profundezas da sua mente nós temos ali uma longa trajetória, com caminhos tortuosos, com desafios, com dificuldades, com conquistas também, que formam o indivíduo naquele momento da sua existência. Então todos nós somos formados por esse mosaico de experiências. A cada dia a gente vai adquirindo uma coisa nova, e com o passar do tempo a gente vai de uma existência para outra, transferindo esse conhecimento, transferindo essas conquistas ou essas dificuldades, para que em outra oportunidade nós consigamos resolvê-las. Mas nem sempre isso se torna fácil. Principalmente quando nós temos essas mudanças súbitas, que são mostradas aqui como nessa descrição, trazidas para nós. Só para a gente poder lembrar aqui das perguntas. Alguns casos de suicídio e criminalidade preocupavam grande parte dos amigos, e perguntas diversas surgiam sobre o assunto. Por que o abandono de compromissos solenemente assumido por pessoas claramente instruídas ou claramente normais do ponto de vista humano? Nós falamos desses compromissos, como por exemplo um casamento, como por exemplo, né, uma tarefa que se realiza,
indivíduos que têm, por exemplo, né, vamos pensar em pessoas que trabalham na divulgação de mensagens cristãs, por exemplo. Ele começa na vida religiosa e de repente ele larga tudo e vai para outro caminho. A pessoa era um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa esposa, e de repente vai para a criminalidade. E continua. Por que existem filhos que fogem dos pais e vice-versa? Por que certas criaturas começam com tanto entusiasmo o serviço do bem e de um momento para outro deixam a obra iniciada sem maior consideração para com os outros? Por que o suicídio de pessoas indiscutivelmente respeitáveis? Então são essas perguntas que foram lançadas naquele encontro, naquela reunião, para poder entender exatamente por que isso acontece. Então, quando foram aqui abrir o Livro dos Espíritos, viram ali então essa explicação sobre a reencarnação como parte desse processo evolutivo, mostrando para nós ali, né, nos conquistando através da lógica, através do entendimento desse processo, tirando, né, principalmente aqueles dogmas que falavam sobre o céu ou o inferno como uma vida contemplativa ou uma vida ali de sofrimentos, de tormentos eternos. Então Emmanuel trouxe para nós aqui uma mensagem de esclarecimento ao final daquela reunião para que todos os presentes ali tivessem essa ilustração, esse entendimento. Então, diante do tema As Quedas Morais, Emmanuel traz para nós a mensagem Não Suportaram. E ele diz assim: mal será sempre engano, erro, desequilíbrio, desajuste. E para recuperar-lhe convenientemente as vítimas, a primeira atitude é a do entendimento que nasce da compaixão. Assim sucede porque a queda moral, no fundo, significa extravasamento da carga de emoções e ideias negativas que criamos em nós. Quando anotes a presença de companheiros caídos em perturbação, reflete sobretudo no esforço imenso que despenderam para suportar a pressão dos próprios conflitos na intimidade da cela carnal em que provisoriamente residem. Este reencarnou para resgatar antigos débitos perante inimigos de outras épocas, cuja convivência lhe cabia tolerar por alguns poucos decênios. Entretanto, por algum tempo, aguentou em si próprio o impacto das vibrações contrárias que o contato difícil lhe causava, e, embora sem razão, volveu ao campo da ofensa, reincidindo na culpa. Aquele tornou a terra a fim de reajustar-se em ambiente de penúria material, de modo a corrigir tendências à dissipação e ao desmando. Todavia, carregou o fardo de obstáculos em certo trecho do caminho, até que, sem motivo justo para a rebeldia, derivou para a deserção e remorsos consequentes. Outro veio de novo ao plano físico, a fim de operar a própria desvinculação de hábitos infelizes após solicitar situações regenerativas em auxílio de si mesmo. No entanto, depois de algum trabalho em auto-reeducação, admitiu-se portador de imaginário cansaço e retornou aos costumes lastimáveis de outros tempos, adquirindo arrependimentos de longo prazo. Outros ainda pediram graves provas na terra para se afastarem das induções ao suicídio, em cuja sombra se demoraram em instâncias do passado pretérito. Mas, finda certa cota de aflições, impacientaram-se com o peso dos problemas com que se oprimem e destroem o próprio corpo inutilmente, retomando trevas e lágrimas de que muito dificilmente lograrão se desvencilhar. Quando observes o mal, compadece-te daqueles que lhe aguentam as investidas. Entretanto, compadece-te mais ainda de todos aqueles que o praticam. Os que sofrem de consciência tranquila estão ampliando o campo da alegria e da bênção nos domínios da própria alma.
Os que estendem o mal, porém, não suportaram a si mesmos. E, como que fazendo explodir os conflitos que acumularam por dentro deles próprios, aniquilam benditas possibilidades da vida para cujo reajustamento serão necessariamente compelidos a lutar e recomeçar. Então aqui, Emmanuel traz para nós várias ilustrações para nos ajudar nesse nosso entendimento. Por exemplo, né, André, Claudinho, o nome dele? Era, né? Então, exatamente, ele contou a sua própria história também. Né, um espírito amigo que participou conosco aqui, trazendo o seu depoimento, mostrando, né, que vivia aqui no mundo físico, acabou se deixando levar por tendências e influências e acabou depois enveredando, né, no caminho do erro e chegando no plano espiritual. Vem ali, né, as consequências das escolhas, os dramas de consciência e depois aquele desafio de recomeçar, de transformar, de corrigir. Então aqui Emmanuel vai trazendo para nós essas diversas situações, né? Pois é. Então, quer dizer, a vontade de acertar agora, né, começar com um novo planejamento, é aquela motivação. E é exatamente aí, Andréia, que entra essa questão aqui colocada por Emmanuel, né? Porque quantos de nós no plano espiritual fazemos escolhas ou fizemos escolhas, fizemos um planejamento colocando ali pontos, né, colocando sucessos, né, como sendo ali o nosso objetivo maior, com toda aquela motivação, com todo aquele entusiasmo, né, contando com o amparo que nós receberíamos dos amigos do plano espiritual, com aqueles irmãos que reencarnariam entre nós também, para nos ajudar nessa nossa jornada. Então, estarmos no plano espiritual, envolvidos nessas vibrações, motivados por esses amigos, desenhando a nossa trajetória evolutiva é uma coisa. Nós estarmos aqui no mundo físico é outra. Porque então, na teoria, as coisas parecem simples. Na prática, vem o grande desafio. E é nessa prática em que nós somos exigidos, então, na nossa vontade, na nossa determinação, né, na nossa convicção desse trabalho transformador. E para muitos desses espíritos, que são exatamente aqueles que entram nesse contexto da mensagem que nós estamos estudando, em que essa força ela é limitada. Ele vai trabalhando, sendo ali constantemente estimulado, até mesmo bombardeado, muitas vezes, com as provocações que a vida, que o ambiente onde ele reencarnou, vão ali oferecendo, até que chega uma hora que ele cede. Mesmo sabendo que não é isso que ele deve fazer. E aí então ele vai trazendo para nós aqui várias situações, né? Então primeiro ele diz aqui para nós que reencarnou para resgatar antigos débitos perante inimigos de outras épocas. E ele deveria então suportar, tolerar a convivência com eles durante um tempo. A sua reencarnação ali durante 30, 40 anos, o seu papel era estar com esses indivíduos, suportando ali as dificuldades, já que eram inimigos do passado, e através, né, dessa força, dessa coragem, acabam depois desse tempo retornando ao plano espiritual como espíritos bem-sucedidos, por terem suportado e terem resistido a todas essas provocações. E Emmanuel coloca, entretanto, por algum tempo, aguentou em si próprio o impacto das vibrações contrárias que o contato difícil lhe causava. E, embora sem razão, volveu ao campo da ofensa, reincidindo na culpa. Então, se no passado atacavam-se mutuamente, ou ele mesmo era aquele que era considerado um algoz, ele veio então com a proposta reencarnatória de estar ao lado daqueles que foram as suas vítimas, sabendo que essas vítimas ainda no estado de revolta, no estado de mágoa, cobrariam dele as ações do passado, e ele então, tolerando, ele conseguiria suportar. Mas aí chegou uma hora em que ele não aguentou mais, ele começou a devolver e a se comportar da mesma forma que fazia no passado. Esse foi um dos exemplos que foi colocado aqui por Emmanuel para nós. E aí nós vamos encontrar aqui no nosso campo terreno tantas e tantas situações muito semelhantes a essa, inclusive dentro do nosso próprio ambiente íntimo.
dentro da nosso próprio círculo de convivência. Bom dia, professor. André colocou, fico pensando na distorção que isso pode ser, porque a pessoa tem que ser orientada ou criada com a doutrina para entender isso, senão cai de novo por desconhecimento. Não apenas na doutrina, mas até mesmo dentro das próprias... são muitas as filosofias, a gente lembra que todas as religiões, quando bem orientadas, quando bem vividas na sua base, na sua filosofia, não na sua superficialidade, elas trazem para o indivíduo esclarecimentos. Então pode ser nessa filosofia, pode ser na educação que ele recebe, muitas vezes ele vem dentro de uma família que vai trazer para ele ali esclarecimento, suporte, mas aí conforme ele vai se desenvolvendo e alcançando a autonomia, a sua personalidade vai aflorando. E aí então, por mais que ele tenha recebido, né, quantos pais dizem assim, eu fiz tudo por ele, ele era um filho tão bom, ela era uma filha tão equilibrada, e de repente ela começou a mudar o comportamento dela. Quantas e quantas realidades nós encontramos assim? E isso olhando esse lado do fracasso, mas nós encontramos também quantos e quantos são aquelas famílias ou aqueles grupos que são bem-sucedidos, que apesar ali, né, do impacto constante que acabam sofrendo, conseguem resistir e conseguem depois se desenvolver. Outro exemplo aqui que ele traz para nós, aquele tornou a terra a fim de reajustar-se em ambiente de penúria material. Ou seja, ele nasce no ambiente da pobreza, das dificuldades, dos constantes desafios, né, porque a pobreza para nós já estudamos sobre a prova da pobreza e a prova da riqueza, e nós vemos ali que o indivíduo, então, ele é constantemente estimulado a se entregar aos seus instintos, aos seus impulsos mais primitivos, para poder sobreviver. Então ele vai se entregar para as drogas, ele vai roubar, ele vai matar para poder sobreviver se ele não tiver força moral para resistir a isso. Nós vamos encontrar aquele pai, aquele irmão, aquele amigo, que de repente está num trabalho, mas não é o suficiente, e aí então ele diz assim, olha, eu estou trabalhando, eu estou fazendo tudo pela minha família, mas não é o suficiente, eu vou encontrar então um plano B para poder resolver minha vida, e de repente ele cai nessa tendência. Ele cai ali, se deixa levar por essas facilidades, essas portas largas que a vida vai oferecendo, e de repente ele pode ser ali vítima de um crime, pode ser preso, pode ser ali depois excluído do círculo, porque ele foi provocado para isso. E a pergunta é, qual é o seu grau de resistência? Depois ele coloca para nós aqui também. Outro veio de novo ao plano físico, a fim de operar a própria desvinculação de hábitos infelizes. Quais seriam esses hábitos? Os vícios morais que todos nós trazemos, que acabam muitas vezes se manifestando através de comportamentos, através do uso de substâncias, através de pensamentos que são expressos. E ele pede, né, essa experiência no plano físico para poder se libertar dessas tendências inferiores, e não tenhamos dúvida de que todos nós nos enquadramos nesse mesmo quadro. E Emmanuel coloca, no entanto, depois de algum trabalho em autorreeducação, admitiu-se portador de imaginário cansaço e retornou aos costumes lamentáveis de outros tempos, adquirindo arrependimentos de longo prazo. Outros falam aqui, Emmanuel diz para nós, provas graves para se afastarem das induções do suicídio. Porque já trazem no seu histórico o suicídio como escolha, e que ficaram durante muito tempo sofrendo as consequências. E aí então, depois de serem resgatados, depois de passarem por esse trabalho de reeducação, de fortalecimento, novo planejamento reencarnatório, são ali também provocados para resistência moral, para demonstrarem resistência moral diante dessa provocação. E aí Emmanuel coloca, mas finda certa cota de aflições, impacientam-se com o peso dos problemas com que os oprimem e destroem o próprio corpo inutilmente, retomando trevas e lágrimas de que muito dificilmente lograrão se desvencilhar. Então, quando ele coloca para nós aqui
muito dificilmente lograrão se desvencilhar. Não é que eles não deixarão aquele ambiente de sombras e trevas e lágrimas que ele relata para nós aqui, e que nós tivemos um exemplo bastante claro lá no Memórias de um Suicida. Mas ele fala que dificilmente ele vai conseguir sair desse lugar. Não é dificilmente ele vai ficar preso, é o esforço que ele vai ter que empreender para poder retomar ali o seu equilíbrio. Muitas vezes ali várias e várias existências que vão ali se sucedendo, trazendo ali os fragmentos daquilo que ele viveu um dia. Indivíduos que são reincidentes no suicídio, cometeu suicídio uma vez, veio aqui passar por provas morais e de repente cai no suicídio novamente. Dá para a gente imaginar o abismo em que esse indivíduo se lança e a dificuldade que ele vai ter de sair dessa condição. Então esses são alguns exemplos que Emmanuel trouxe para nós para ilustrar aqui as nossas reflexões, né? Só um instantinho aqui, deixa eu ver o que vocês escreveram. Hermes colocou: existem as predisposições, as quais muitas vezes precisam ser redirecionadas para o caminho do bem. Então o que Emmanuel coloca é que muitas vezes o indivíduo com esse esforço é um esforço temporário, um esforço limitado. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Aí então ele se deixa levar por aquilo que, pela vida, pelas facilidades, e é exatamente ali a sua grande luta, o seu grande desafio. O Brás colocou: na década de 70 participei de uma reunião mais triste da minha vida. Tivemos de separar 12 irmãos. O pai pegou uma ferida nas pernas e sumiu para não ver a família morrer de fome. Deu certo. Todos venceram na vida, né? E todos viraram pessoas de bem, né? Então, tem ali, né, Brás, histórias, né, que tem esses finais felizes, pelo menos ali parcialmente, já que esse pai, por exemplo, né, a gente não tem ali condições de fazer qualquer tipo de julgamento, né, mas esse pai que desistiu de tudo, de ficar perto dos filhos, acabou sumindo, né, a sua responsabilidade era, mesmo diante dos filhos, já que essa era a sua família, era vencer essa própria tendência, né? Cada indivíduo, então, ele tem a sua história depois para poder trabalhar e resgatar, né? Mas vamos lá. Irmão Saulo Herculano Pires traz para nós aqui, então, um comentário, né, que foi tão aguardado pelos participantes daquela reunião. Explosão da caldeira. Olha que interessante a imagem que Herculano Pires traz para nós logo no título do seu comentário. Uma caldeira que explode. A caldeira é aquela grande panela de pressão em que a água vai fervendo, fervendo, a pressão vai aumentando, aumentando. Chega uma hora que essa caldeira explode. Vamos aqui ver exatamente qual é a ideia que ele passa para nós. Nota-se a estrutura didática dessa mensagem. Primeiro, a colocação do problema do mal e de como devemos encará-lo. Depois, a definição da responsabilidade dos culpados e a advertência de que eles caíram sob a explosão da caldeira interna, dos conflitos psíquicos, vencidos na batalha moral para sufocá-los, merecendo, portanto, a nossa compaixão e a nossa ajuda. A seguir, os exemplos concretos que nos ajudam a melhor compreender o problema. E, por fim, a lembrança de que devemos compadecer-nos dos que praticam o mal, pois são as vítimas de si mesmos, destruidores das oportunidades que a vida lhes oferece em cada existência. Então, aqui até esse ponto, nós temos então esse mal que é observado no comportamento de cada indivíduo. Hoje a nossa sociedade traz para nós uma educação pragmática, né? Ou seja, quando nós observamos o comportamento de indivíduos assim, que acabam de alguma forma nos influenciando por serem parte da nossa sociedade, a ideia que nós temos é: vamos isolá-lo e castigá-lo por aquilo que ele fez. Então esse já é um pensamento cristalizado na nossa mente, porque desde sempre nós aprendemos assim: aquele que erra tem que ser castigado, aquele que pratica o crime deve ser punido. E aqui o que Emmanuel traz para nós é um pensamento exatamente contrário.
que nós temos que entender aquele indivíduo, e aí entra, que eu já comentei com vocês, sobre uma passagem de um filme que contava a história da Guerra do Vietnã. Um sargento do exército americano estava naquela região, lá para Saigon, aquelas cidades, né, tão mencionadas nos filmes, e ele então tinha se casado com uma nativa e teve uma filha. E um homem desequilibrado invadiu a casa e matou a criança. E esse homem ficou absolutamente arrasado. Depois de um tempo, nas suas reflexões e tudo mais, ele acabou encontrando um monge budista que vivia naquela região. E aí, então, conversando com ele sobre essa dor que assolava ali seu coração, o monge disse para ele assim que a sua filha, embora morta dessa forma, foi bem acolhida quando chegou do outro lado. Mas esse espírito, esse indivíduo que cometeu esse crime, ele se lançou num abismo de sofrimento tão profundo que ele vai demorar muito tempo para sair de lá e vai precisar de ajuda. Então a ideia que nós vemos não é o criminoso, é o espírito que fracassou na sua proposta reencarnatória. Ele cometeu o mal, repercutiu na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. Agora ele, como uma ovelha desgarrada, será resgatado mais dia ou menos dia com a nossa ajuda ou contra a nossa vontade. Porque é parte do processo evolutivo de todos nós sairmos da condição de inferioridade para chegarmos na condição de pureza, da pureza relativa ao espírito. Então, apesar de nós sermos educados e as nossas paixões fazerem com que nós rejeitemos aqueles que cometem um erro diante da nossa comunidade, apesar disso tudo, esse indivíduo terá novas oportunidades de resgatar-se. Então, quando nós ligamos a televisão e vemos ali os mais violentos criminosos, aqueles que chocam a nossa sociedade, então essa mensagem de Emmanuel, que aqui Herculano Pires lembra para nós, quando ele diz assim: e por fim, a lembrança de que devemos compadecer-nos dos que praticam o mal, pois são as vítimas de si mesmos, destruidores das oportunidades que a vida lhes oferece em cada existência. Então sairmos dessa ideia da punição e cultivarmos o sentimento do compadecimento com aqueles que cometem um crime é algo que nos chama realmente ao enfrentamento, né, desse grande desafio. Porque, mais uma vez, nós aprendemos a rejeitar e a castigar. E agora nós somos convidados a compadecer-nos e a amarmos. Eis aí a grande dificuldade. Chega para nós aqui ainda Herculano Pires. Se acrescentássemos às escolas de psicoterapia de nossos dias a dimensão espírita, como já o estão fazendo alguns especialistas eminentes, a causa dos desequilíbrios mentais e passionais tornar-se-ia mais acessível aos métodos de cura. O conceito espírita do corpo carnal, como verdadeira cela em que o espírito se acha encerrado, segundo vemos nessa mensagem, implica naturalmente o conceito de reencarnação. Mas a implicação existencial das escolas psicológicas, agravada pelos preconceitos e pela vaidade profissional, impede essa penetração nas profundidades do espírito. Os traumas e os recalques da alma, presentes e atuantes até mesmo nas pessoas aparentemente mais equilibradas, são comprimidos no interior da cela do corpo que se transforma numa caldeira perigosamente explosiva. Se não colocarmos nessa caldeira a válvula da humildade, para que ela possa aliviar a sua pressão através de uma visão mais ampla da vida, a explosão ocorrerá fatalmente, mais cedo ou mais tarde. O intelectualismo vaidoso é uma espécie de resíduo que entope a válvula natural da intuição espiritual e apressa o momento fatal. Nossos instintos animais, nossas ambições desmedidas, nosso orgulho ferido, nossas pretensões de supremacia aceleram dia a dia o ritmo da pressão interna.
E quando caímos ante a explosão que devíamos evitar, não somos nada mais do que as vítimas de nós mesmos. Os que culpam a Deus, o destino, a má sorte, são vítimas teimosas, renitentes, que mesmo depois do desastre, se recusam a reconhecer-lhe as causas reais. Pobres seres esmagados sobre o peso do próprio orgulho, dos quais devemos compadecer-nos e pelos quais precisamos orar. Então, a gente, aqui finalizada então a nossa leitura, a gente tem que lembrar que nenhum espírito reencarna para dar errado. Todas as nossas reencarnações são planejadas visando o sucesso. Vamos imaginar ali, nós diante ali de uma pequena comitiva que vem ali nos dar esse apoio para planejamento reencarnatório, vai então analisando o nosso histórico passado, vai analisando a nossa condição presente, vai analisando então a nossa motivação para nosso crescimento, para o resgate de nós mesmos, né? Porque não é o resgate dos erros do passado, mas é o resgate de nós mesmos, porque o erro nada mais é do que a manifestação das escolhas. Então o problema não está no erro, o problema está na escolha que nós fazemos. Então, por exemplo, o indivíduo cometeu um crime, um assassinato. O grande problema que ele vai ter não é o assassinato em si, mas é a tendência, a motivação que o levou a praticar esse crime. Então a gente percebe que sim, ele vai se reencontrar com aquele que foi sua vítima, ele vai ser provocado com outras tantas circunstâncias, mas o objetivo não é resolver as coisas fora dele, mas é resolver as coisas dentro dele. Porque o reencontro com aquela vítima vai fazer com que ele se transforme interiormente para acolhê-la, para se aproximar, para poder ali pedir o perdão e desenvolver em si mesmo um sentimento de humildade. Aquele que descamba pelo caminho do vício, por exemplo, se torna um indivíduo ali dependente químico, que acaba depois destruindo a sua própria vida, a vida da sua família, o seu resgate vai ser novamente ele diante dele próprio. E quando então esses indivíduos, assim como aqueles, né, assim como nós mesmos, cada um de nós ali com a nossa própria história, com a nossa própria prova, com a nossa própria experiência, né, quando nós então elaboramos o nosso planejamento reencarnatório, não tenhamos dúvida de que o resultado esperado é sempre o resultado do sucesso. Não tenhamos dúvida disso. E nós estamos tendo um exemplo bem interessante no livro Sexo e Destino, quando nós vemos ali as orientações, né, os esclarecimentos que o irmão Félix oferece para André Luiz, falando, por exemplo, daquele grupo com o qual ele tem aquele vínculo que nós ainda não descobrimos. Então ali Cláudio Nogueira, Dona Márcia, Marina, Marita. E ele comentou, em certa passagem que nós estudamos, que todos eles no plano espiritual combinaram uma reencarnação em que eles se reencontrariam. E que o objetivo desse reencontro era exatamente ali a superação dessa tendência negativa que eles tinham, que fazia com que a viciação do sexo provocasse neles um sofrimento no passado, e que agora eles teriam a oportunidade de recomeçar dentro de um grupo familiar com novas oportunidades. E ali nós vimos então que eles estavam fracassando. Com exceção de Cláudio, que nós estamos acompanhando, que já começou a manifestar ali uma transformação sincera, uma transformação interior sincera, mesmo diante dessa transformação, as escolhas que ele fez até aquele momento já provocaram ali um desequilíbrio em todo aquele planejamento, em que ele vai ter que resgatar. Lembrando, por exemplo, que uma das causas da morte de Marita, da desencarnação de Marita, foi a atitude dele. Então nós estamos vendo ali ilustrado nesse grupo, nessa passagem do livro, isso é exatamente isso. Todos eles se comprometeram no plano espiritual com um planejamento reencarnatório em que todos seriam bem-sucedidos. Mas aí nós vamos acompanhar então que o resultado não foi o esperado, não até aquele momento. E que novos planejamentos, novas estratégias terão que ser adotadas para que esses espíritos se resgatem a si próprios.
convivendo uns com os outros, já que eles tiveram aquela ligação. Então, quando nós falamos sobre os criminosos da nossa sociedade, aqueles que praticam crimes dos mais variados, crimes individuais, crimes coletivos, crimes diante de um indivíduo, crimes diante da sociedade, esses indivíduos reencarnaram com o propósito de acertar. Alguns deles, desde o início, já manifestaram essa tendência inferior e começaram, desde o início, a já se desviarem do planejamento inicial. Mas a gente lembra que os nossos instrutores, como Emmanuel fala para nós da compaixão, nós precisamos demonstrar para esses indivíduos que erram, essa mesma compaixão ela é centuplicada por parte dos nossos instrutores. Porque o planejamento reencarnatório leva-se em consideração, quando ele é elaborado, leva-se em consideração o fracasso do indivíduo, porque ele não se transforma de uma hora para outra. Ele tem a proposta reencarnatória e tem a proposta de um planejamento. Se ele vai seguir ou não, cada um conhece. Aquele professor que oferece uma chance para o aluno, e o aluno que se mostra preguiçoso, o aluno que se mostra tendencioso para fraudar ali a oportunidade, o professor conhece. Mas mesmo assim é oferecido para ele a oportunidade. Se ele vai utilizar ou não é outra história. E é aí que a gente vai pensar, né, como é fácil ser um espírito instrutor de um espírito bem desenvolvido. E como é difícil ser um instrutor espiritual de um espírito ainda que se envereda, né, que ainda traz essa tendência inferior dentro de si. Então aqueles que são os criminosos contra a humanidade, vamos lembrar, por exemplo, de Adolf Hitler, um dos grandes representantes da maldade humana na nossa sociedade contemporânea. Será que nós achamos que ele reencarnou para fazer aquilo? Ou ele reencarnou para acertar? Assim como nós vemos aquele indivíduo que dentro do lar acaba cometendo um crime contra a família, um crime contra a esposa, um crime contra filhos, filhos contra pais, eles reencarnaram para dar errado? Naturalmente que não. Mas a tendência deles é muito mais forte. Mas o nosso tema aqui é para aqueles espíritos, para tratar daqueles espíritos que começaram bem esse caminho. Eles estavam acertando. Por que no meio do caminho abandonaram esse compromisso? Eis então aí para nós o nosso grande desafio. Então é essa mensagem que Emmanuel traz para nós. A Andréia lembrou ali também, né? Me lembrei da conta de ontem, né? 5 para 1000. 5 são muito bem-sucedidos entre 1000 espíritos que reencarnam. Isso tratando do campo da sexualidade. 90% trazem ali bons sucessos. Mas muitos acabam falhando. A Angelina lembrou, né? É um ser que precisa ser reeditado, né? Reeducado, né? Então exatamente ali. Então, muitas vezes a gente lembra, né, que o projeto reencarnatório de um indivíduo, embora sempre tenha aquela expectativa de que pode dar certo, né, de que possa ser bem sucedido, é o início de um trabalho de transformação que ele está vivendo. Porque a gente lembra que o erro é praticado à vista, né? Mas a oportunidade de resgate ela nos é oferecida a prazo. Exatamente para que a gente possa gradualmente resolvendo as nossas questões, as nossas pendências. Porque nem sempre nós temos a força moral suficiente para poder encarar numa única oportunidade, numa única existência, o resultado das nossas ações. E aquele espírito que muitas vezes quer abraçar o mundo com as pernas, né? Quer dar um salto maior do que a perna e não consegue. E nós tivemos exemplos disso lá no nosso livro O Céu e o Inferno. Quando teve um espírito que reencarnou, vindo de uma condição inferior, reencarnando no meio de uma sociedade civilizada, e ele se tornou então um criminoso. E ele cometeu o latrocínio. Ele matou aquelas pessoas, roubo seguido de morte, né? E aí então Kardec perguntando aos espíritos, né? Por que esse espírito reencarnou naquele ambiente? E aí a escolha foi porque ele escolheu uma prova que ia além da sua capacidade. Agora a pergunta, mas por que foi concedido então
se ele não tinha força moral para isso? Não sabemos. Dudu trouxe para nós aqui a mensagem, muito obrigado. Somos o nó apertado que dói quando mexido. Somos a ferida que sangra e sara. Somos a dor que chega e passa. Somos o ontem ruim e o agora querendo o melhor. Somos aprendizes do passado, somos os eleitos escolhidos. Somos imperfeitos ainda. Somos o rumo na eterna perfeição de ser um espírito melhor. Somos a bagagem pesada ainda, mas que aos poucos, nas sucessivas vidas, vão deixando nossos bornaus caídos por essa estrada longa. Mas compreensível saber que tudo vai ser o progresso de cada um. Somos os bons ainda educando a sua ignorância. Somos os bons ainda educando a sua ignorância. Então, nosso amigo Pedro está trazendo para nós essa reflexão valiosa, mostrando exatamente somos essa dor ainda que chega e passa, né? Então, quer dizer, trazemos sim tendências negativas. Trazemos ainda sim, né, dificuldades, muitas limitações. Mas, ao mesmo tempo, temos também, diante dessa oportunidade que nós estamos tendo hoje, e falamos de nós, não apenas nós aqui hoje, que temos sempre, diariamente, esse esclarecimento, diariamente essa clareza de raciocínio, para poder perceber que sim, nós temos dificuldades, temos tendências, mas nós já temos um projeto e já temos ali também a vontade de acertar. Pode ser que muitas vezes a vontade não seja suficiente para suportar ali, né, para suplantar um desafio que surge, um obstáculo que surge. Mas mesmo assim a gente continua olhando para o objetivo principal. É aquele farol, né, que eu sempre comento com vocês, lá no final daquela estrada, aquele farol que continua brilhando, apontando para nós a direção. Então nós caímos e olhamos para frente. Levantamos, caímos e olhamos para frente e levantamos. O tempo vai de cada um. Agora, certamente é que em contato com aquilo que a doutrina espírita nos oferece, mas mais do que isso ainda, com os ensinamentos que Jesus nos apresenta, nós vamos nos alimentando e nos fortalecendo cada vez mais. Claro que isso também traz para nós responsabilidades. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E não é a cobrança de um tribunal, mas a cobrança da própria consciência. Porque aí então nós vamos dizer, eu sabia que não podia fazer isso. Mesmo assim eu acabei fazendo. Mas ainda assim nós continuamos trabalhando para poder fazer a coisa certa, sem desistência. Com fraqueza, com queda, sem dúvida nenhuma. Mas sem desistência. A volta instrui, e o retorno será daquele que saberá chegar, né? Então, quer dizer, a volta para cá, né? E o retorno será daquele que saberá chegar. Então, sempre temos ali, né, essa oportunidade de refletirmos sobre as escolhas que nós fazemos. E é bem interessante quando a gente estuda a doutrina, e ela vai trazendo em cada um dos seus capítulos situações da nossa vida cotidiana. Por exemplo, né, a formação da nossa família, a oportunidade de trabalho, a condição social que nós estamos vivendo, aqueles indivíduos que se aproximam de nós, as dificuldades que surgem, a importância de manter sempre, né, a força, a vontade, a coragem para superar. Vai falando para nós sobre os valores, né, o egoísmo, o orgulho, a caridade, o sentimento de fraternidade, o amor por nós mesmos e o amor pelo próximo. São tantas e tantas matérias, podemos dizer assim, que se nós estivéssemos fazendo uma grande faculdade para alcançar o título de graduação, cada matéria que nós vamos ali então, com qual nós vamos nos instruindo, adquirindo mais conhecimento, fazendo as nossas provas para testar esse conhecimento, fazendo esse trabalho, né, trabalhos contínuos para aprofundar o conhecimento e ganhar experiência, estagiando nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós não estamos fazendo exatamente isso agora na nossa vida, que não é uma conquista de um título profissional, mas é uma conquista de um título espiritual. E nós estamos estudando nessa escola da vida, através dessa filosofia que vai trazendo para nós esses conhecimentos contínuos, para que a gente possa exatamente diante das situações analisar racionalmente. E não simplesmente nos deixar o impulso
o nosso instinto tomar decisões, mas fazer com que esse conhecimento adquirido vá nos fortalecendo cada vez mais. A Angelina colocou: tive experiência com menores abandonados, né, Pris? O quanto é importante acreditar que todos os seres, sendo amados e respeitados, podem mudar. Desafios de cada um. Então, quantos indivíduos reencarnam diante do abandono, da orfandade, diante da pobreza, diante dos estímulos que a vida vai oferecendo, né? O caminho da marginalidade, o caminho da criminalidade. Então, o ambiente, sem dúvida nenhuma, influencia o indivíduo. Mas são os seus valores que vão determinar os caminhos que ele vai vivenciar, os caminhos que ele vai percorrer. Então, essa é a mensagem primeira que nós estudamos, bastante coisa, né, para a gente refletir sobre isso. Então, mais uma vez aqui, o tema apresentado são as quedas morais. Entendamos, então, as quedas morais para aqueles indivíduos que não tinham caído ainda, mas que acabaram caindo. E não aqueles espíritos que, desde o início, já apresentam ali as suas tendências. Estava tudo bem. É o indivíduo que cometeu um crime dentro de casa, é o indivíduo que abandonou o compromisso, é o indivíduo que cometeu um suicídio, é o indivíduo que se deixou levar pelas suas viciações. Todos eles, então, pela mensagem de Emmanuel, não suportaram. Essa queda é uma queda prevista, era uma queda prevista. Porque quando o planejamento reencarnatório foi feito, aqueles que ajudavam nesse planejamento conheciam a natureza do indivíduo. Ele já trouxe na sua história os caminhos que ele percorreu, as escolhas que ele fez. Então é possível que ele retome para o mesmo caminho, sem dúvida nenhuma. Mas todos os esforços serão empreendidos para que ele seja bem-sucedido. Mas os esforços por parte daqueles que estão próximos é uma coisa. O exercício do livre-arbítrio é outra coisa. E é desse livre-arbítrio que nós tratamos. Então esse não suportaram, muitas vezes, nós também não suportamos. Podemos dizer que, felizmente, são erros de proporções menores. Mas nem por isso deixam de ser ali pequenas quedas que nós apresentamos. E aqui o que é relatado para nós são as grandes quedas. Então esse é o ensinamento dessa mensagem para nós, nessa 37. Para a gente poder aproveitar esses 15 minutinhos que faltam, tem aqui uma pequena trova de Alta de Souza, que antes de nós estudarmos, eu vou ler para vocês um pouquinho quem é Alta de Souza. Né? Vamos ali mudar um pouquinho o nosso canal de vibração, saindo dessas reflexões profundas e conhecendo um pouquinho dessa nossa amiga tão querida e tão presente para todos nós aqui. Então, Alta de Souza, né, sempre muito presente nas mensagens do Chico, né, então vamos conhecê-la. Assim como nós fizemos, né, antes de ontem, nós conhecemos um pouco sobre Batuíra. Em outra oportunidade, nós conhecemos Maria Dolores, e assim agora Alta de Souza. Quem é? Pois é, né, Andréia? Alta de Souza nasceu em Macaíba, pequena cidade do Rio Grande do Norte, em 12 de setembro de 1876. Educou-se no Colégio São Vicente de Paula, em Pernambuco, sob a direção de religiosas francesas. E faleceu em 7 de fevereiro de 1901, na cidade de Natal. Uma biografia simples como seus versos e o seu coração. Ela não conheceu os obstáculos que encheram de tormento a existência de Marceline Desmond Valmore. Desde muito cedo, porém, sentiu todo o horror da morte. Aos 14 anos, quando lhe apareceram os primeiros sintomas do mal que a vitimou, não havia senão sombras em seu espírito. Era já órfã de pai e mãe, tendo assistido ao espetáculo inesquecível do aniquilamento de um irmão devorado pelas chamas numa noite de assombro. Assim, desde a infância, o destino lhe apareceu como um enigma sem a possibilidade de outra decifração que o luto. Salvaram-na do desespero a fé religiosa
e o resignado exemplo da ignorada heroína para quem escreveu o soneto A Minha Avó, publicado neste volume. Aqui eu estou lendo, né, uma mensagem, eu estou lendo a biografia dela no site da FEB. Horto é, pois, a história de uma grande dor. Formou a autora recordando, sentindo, penando. Em casa, o luto sucessivo. No colégio, as litanias da igreja. Mais tarde no campo, onde passou o melhor tempo da atormentada existência. A paisagem triste do sertão, nos longos meses de seca, a compaixão pelos humildes, cuja miséria tanto a comovia, a saudade dos diversos lugares em que esteve em busca de melhoras aos padecimentos físicos. Tudo isso concorreu muitíssimo para agravar a maravilhosa sensibilidade de seu temperamento de mulher. E essa sensibilidade, à medida que a doença aumentava, ia se tornando mais profunda, fazendo de um ser fragílimo o intérprete de inúmeros corações desolados. A primeira edição do Horto, publicada em 1900, esgotou-se em 2 meses. O livro foi recebido com elogios pela melhor crítica do país. Leram-no os intelectuais com avidez, mas a verdadeira consagração veio do povo, que se apoderou dele com devoto carinho, passando a repetir muitos de seus versos ao pé dos berços, nos lares pobres e até nas igrejas, sob a forma de benditos anônimos. Alta, sem pensar e sem querer, reproduzira a lápis, na chaise longue, onde a prostrar a doença, as emoções mais íntimas de nossa gente. Encontrará no próprio sofrimento a expressão exata do sofrimento alheio. E antes de finar-se, ouviu da boca de centenas de infelizes muitos dos versos que traçara com os olhos lacrimejosos, não raro para esquecer o desgosto de se sentir vencida em plena mocidade. Não teve cultura literária vasta. Recordando cenas da meninice, veja nesse momento, aos 8 anos, curvada sob as páginas da História de Carlos Magno, outrora muito popular nas fazendas do norte, livro cheio de façanhas inverossímeis, sem medida, sem arte, escrita no pior dos estilos, mas delicioso para quem o conheceu na infância. Lia-o alta no campo, os olhos ingenuamente maravilhados, para o mais ingênuo dos auditórios, composto de mulheres do povo e de velhos escravos, todos filhos desse formoso sertão que exerceu em seu espírito tão salutar influência. Depois chegou a vez das Primaveras, de Casimiro de Abreu. Um pouco mais tarde no colégio, não leu outra coisa que os compêndios de estudo e as obras de prêmio de feição religiosa e sentimental. Nesse tempo, o seu livro predileto foi um romance profundamente triste, Tebsima, episódio lendário da Primeira Cruzada. Ao sair do internato, onde aprendera bem as línguas francesa e inglesa e adquirira boas noções de música e de desenho, começou a ler alguns autores brasileiros, especialmente Gonçalves Dias e Luiz Murat. Esses 2 grandes sonhadores, porém, não tiveram ação decisiva sobre seu espírito. Não sei mesmo como ela, que detestava a feitura clássica de certos estilos, podia ler com satisfação crescente os poetas dos Timbiras. Nunca me explicou também o motivo por que os versos tumultuosos de Luiz Murat constituíam verdadeiro encanto para sua alma, tão meiga, tão cheia de religiosa ternura. Nos últimos anos, as horas que podia dispensar ao convívio dos autores, consagrava aos místicos, a Ted Kempis, Lamartine, Santa Teresa de Jesus. A esses associava Marco Aurélio, cujos pensamentos muito concorreram para aumentar a tolerância e a simpatia com quem encarava os seres e as coisas. Tal é a história da sua formação intelectual.
Pode-se, entretanto, dizer sem exagero que o sofrimento foi o seu melhor guia. A influência das irmãs de São Vicente de Paulo é visível em todo o livro. O próprio estilo, simples e claro, desde as primeiras poesias, parece-me um produto do esforço das mestras que lhe corrigiram os temas escolares com o bom senso e a medida dos franceses. Mas, sem a dor que lhe requintou a fé, Alta certamente não teria encontrado a forma com que deu cor e relevo às visões do seu misticismo. Assim, o Horto, em vez de uma coleção didática de salmos católicos, encerra com a tristeza de um pobre ser cruelmente ferido pelo destino, perturbado em face do mistério da vida, a queixa universal do sofrimento humano. Nos últimos versos nota-se a estranha serenidade espiritual a que chegou nos derradeiros dias, inspirando aos que a visitavam a mais religiosa veneração. Via-se-lhe, então, a alma através dos olhos brilhantes, sem torturas, sem lágrimas. Naquele corpo desfeito, tão leve que uma criança pudera conduzir, havia agora um coração resignado de Marte, sentindo profundamente o nada da vida, mas sem horror da morte. Realizaram-se o seu despejo, o seu desejo. E aqui então, né, uma poesia dela. Não vês? Minha alma é como pena branca. O que o vento, amigo da poeira, arranca, e vai com ela assim, de ramo em ramo, para o ninho gentil e gaturamo, leva-me, ó coração, como esta pena, de dor em dor até a paz serena. A tormenta que desfizera ao pé do túmulo e do naufrágio em que se abismou essa singular existência, resta ao Horto, livro de uma santa. Então aqui mensagem de Henrique Catriciano, que escreveu em Paris em 4 de agosto de 1910. E aqui então foi extraída, né, da terceira edição do livro O Horto, de 1936. Aqui traz agora que complementa a sua biografia. Né? Nasceu em Macaíba, então Arraial, depois cidade do Rio Grande do Norte, a 12 de setembro de 1876. Era magrinha, calada, de pele clara, um moreno doce à vista como veludo ao tato. Era filha de Eloy Castriciano de Souza, desencarnado aos 38 anos de idade, e Dona Henriqueta Rodrigues de Souza, desencarnada aos 27 anos, ambos tuberculosos. Antes dela ter completado 3 anos, ficou órfão de mãe e aos 4 de pai. A sua existência na Terra foi assinada por sofrimentos acerbos. Muito cedo conheceu a orfandade e, ainda menina, aos 10 anos, assistiu à morte de seu querido irmão Irineu Leão Rodrigues de Souza, vitimado pelo fogo produzido pela explosão de um lampião de querosene na noite de 16 de fevereiro de 1887. Alta de Souza e seus 4 irmãos foram criados em Recife, no velho sobrado do Arraial, na grande chácara pela avó materna, Dona Silvina Maria da Conceição de Paula Rodrigues, vulgarmente chamada Dindinha, e seu esposo, Francisco de Paula Rodrigues, que desencarnou quando Alta tinha 6 anos. Antes dos 12, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, no bairro da Instância, onde recebeu carinhosa acolhida por parte das religiosas francesas que o dirigiam e lhe ofereceram primorosa educação. Literatura, inglês, música, desenho, e aprendeu a dominar também o francês, o que lhe permitiu ler o original Lamartine, Victor Hugo, Chateaubriand, Fénelon. De 1888 a 1890, a jovem Alta estuda, recita, verseja, ajuda as irmãs do colégio, aprimora a beleza da sua fé na leitura constante do Evangelho. Aos 14 anos, ainda no educandário Estância, em 1890, manifestaram-se os primeiros sintomas da enfermidade que lhe roubou, em plena juventude, o viço
e foi a causa de sua morte, ocorrida na madrugada de 7 de fevereiro de 1901, quinta-feira, a 1h15, na cidade de Natal, exatamente com 24 anos, 4 meses e 26 dias de idade. Os médicos nada puderam fazer e Dindinha retornou com todos para a terra norte rio-grandense. Ei-los todos em Macaíba. Foi sepultada no cemitério do Alecrim e em 1906 seus restos mortais foram transladados para o jazigo da família na igreja de Nossa Senhora da Conceição em Macaíba, sua terra natal. O forte sentimento religioso e mesmo a doença não impediram de ter uma vida absolutamente normal em sociedade. Era católica, mas não submissa ao clero. Ela não se mareou, não sarjou de cílios a pele, não jejuou e jamais se enclastou. Era comunicativa, alegre, social. A religiosidade dela era profunda, sincera, medular, mas não ascética, mortificante, mística. Aqui a gente lembra, né, nós já estudamos sobre o ascetismo, né, aquelas pessoas que se entregam à religião e ficam isolados, né? Então ela era muito religiosa, mas ela não beirava tanto assim a esse tipo de comportamento. Seu amor por Jesus Cristo, ao anjo da guarda, não a distanciaram de todos os seus sonhos das donzelas. Amor, lar, missão maternal. Com 16 anos, ao revelar o seu invulgar talento poético, enamorou-se do jovem promotor público de Macaíba, João Leopoldo da Silva Loureiro, com a duração de apenas 1 ano e poucos meses. Dotada de aguda sensibilidade e imaginação ardente, dedicava ao namorado amor profundo, mas a tuberculose progredia e seus irmãos convenceram-na a renunciar. A separação foi cruel, mas apenas para a alta. O promotor não demonstrou a menor reação. É verdade que gostava de ouvi-la nas festas caseiras, a declamar com sua belíssima voz envolvente e aveludada, e com ela dançar quadrilhas, polcas e valsas, mas não era um homem indicado para amar uma alma tão delicada e sonhadora como Alta de Souza. Faltava-lhe o refinamento espiritual para perceber o sentimento que extravasava através dos olhos meigos da grande poetisa. Essa sucessão de golpes dolorosos marcou profundamente sua alma de mulher, caracterizada por uma pureza cristalina, uma fé ardente e um profundo sentimento de compaixão pelos humildes, cuja miséria tanto a comovia. Era vista lendo para as crianças pobres, para humildes mulheres do povo ou velhos escravos, as páginas simples e ingênuas da História de Carlos Magno, brochura que corria os sertões, escrita ao gosto popular da época. A orfandade da poetisa, ainda criança, o desencarne trágico do seu irmão, a moléstia contagiosa e a frustração no amor, esses 4 fatores amalgamados, a forte religiosidade de Alta, levaram-na a compor uma obra poética singular na história da literatura brasileira. Horto, seu único livro, é um cântico de dor, mas também de fé cristã. A primeira edição do Horto saiu do Prelo em 20 de junho de 1900. O sofrimento veio burilar a sua inata sensibilidade, que transbordou em versos comovidos e ternos, ora ardentes, ora tristes, lavrados à sombra da enfermidade, no cenário desolador do sertão de sua terra. Em 14 de novembro de 1936, houve a instalação da Academia Norte Rio-Grandense de Letras, com a poltrona 20, dedicada a Alta de Souza. Livre do corpo, totalmente desgastado pela enfermidade, Alta de Souza, irradiando luz própria, lúcida e gloriosa, alçou o voo em direção à espiritualidade maior. Mas a compaixão que sempre sentira pelos sofredores fez com que a poetisa, em companhia de outros espíritos caridosos, visitasse constantemente a crosta da terra. Foi através de Chico Xavier que ela, pela primeira vez, revelou sua identidade, transmitindo suas poesias enfeixadas em 1932, na primeira edição de Parnaso de Além-Túmulo,
lançado pela Federação Espírita Brasileira. Em sua existência física, Alta de Souza foi a ave cativa que cantou seu anseio de liberdade, o coração resignado que buscou no Cristo o consolo das bem-aventuranças prometidas aos aflitos da terra. Além do túmulo, é pássaro liberto e feliz que, tornado ao ninho dos antigos infortúnios, vem trazer aos homens a mensagem de bondade e esperança, o apelo à fé e à caridade, indicando o rumo certo para a conquista da verdadeira vida. Então essa aqui, Alta de Souza, né, aquela mulher frágil, sofrida, mas que trazia aquele coração radiante, né, que agora traz para nós tantos ensinamentos. Então, trazendo uma poesia para nós aqui também, falando sobre ela, né? A vida agora não me surpreende. A morte mostra o que eu precisava. Desfalecida, caída, enterrada, a minha face empalecida eu vejo. Morte e vida, segue eu, ruída, aos padrões de quem um dia errou, mas que ao vício forte me levou. E assim estou, desencarnada e feliz. Então aqui poesia, né, de uma irmã que traz para nós também a sua experiência, né, as dificuldades do mundo físico e depois o sucesso, a conquista, né, do mundo espiritual. Então ficamos felizes pela sua presença aqui conosco. Né, a Andréa lembrou, né, aqui comecei minha caminhada no grupo espírita Alta de Souza. Ela para mim é muito especial. E Alta de Souza ela tem um símbolo de caridade muito forte. Então tem campanhas, né, campanha Alta de Souza, né, que mobilizou muitos centros espíritas no Brasil para coleta de alimentos, distribuição de alimentos, né? Então quando se fala em Alta de Souza, se fala em trabalho caritativo. E instituições que geralmente utilizam esse nome para colocá-la como patrona, geralmente também tem um perfil de trabalho social muito intenso, muito forte. Né? Então essa aqui é Alta de Souza, a gente vai estudar um pouquinho sobre ela aqui numa quadra que ela traz para nós, no nosso próximo encontro, então, na semana que vem. E é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Estourando aqui 5 minutinhos do nosso tempo, para concluirmos aqui a biografia, né, dessa grande personagem. Cada espírito que a gente vai conhecendo, a gente vê um grande trabalhador do mundo espiritual e do porquê eles se encontram naquela condição, né, junto aos nossos instrutores espirituais. Né? Então, fizeram por merecer. Nenhum espírito chega do outro lado alcançando, né, essas